Boa tarde a todos. Estamos começando agora o seminário intitulado Estratégias Pedagógicas para a Inclusão de Estudantes com Deficiência Física ou Mobilidade Reduzida, que vai ser apresentado pela doutora Mariana. E eu peço permissão aos presentes para proceder à gravação, da palestra. Se tiver alguém contrário, que se pronuncie. Ok? Considerando que todos concordaram. Passaremos agora à gravação. Professora Mariana, é um prazer tê-la conosco. Seja bem-vinda ao NAD. E se quiser iniciar a sua apresentação, se quiser também fazer em forma de diálogo, esteja à vontade. Eu vou pedir licença para eu desligar aqui depois a minha câmera na hora que começar, mas eu estou aqui, certo? Obrigada, Cíntia. Boa tarde a todas. Né? Queria agradecer o convite. A Dani entrou em contato comigo há um tempo atrás, e aí me disponibilizei, né, a falar um pouquinho sobre esse tema. Eu já conversei um pouco sobre isso num seminário que a gente fez, que o NAUFES organizou, desculpa, e aí fui convidada a falar um pouquinho sobre a questão da pessoa com deficiência física ou mobilidade reduzida, dos estudantes, né? E aí, então, concordei, falei com a Dani que estava aqui, que eu acho que é interessante a gente discutir isso mesmo, principalmente aqui no CCS, onde a gente tem diversas barreiras. Para quem não me conhece, sou Mariana, sou professora aqui do curso de terapia ocupacional. Acho que eu já cruzei com todo mundo em algum momento, em alguma reunião ou pelo campus mesmo. Mas sou professora aqui do departamento de terapia ocupacional, sou formada pela UFSCar, fiz o mestrado por lá também, no programa de pós-graduação em TO, e o doutorado eu fiz aqui na biotecnologia, aqui no CCS mesmo, na UFES. E aí eu venho estudando um pouco sobre a questão da pessoa com deficiência motora, né, deficiência física, mobilidade reduzida, porque acaba sendo o principal público com quem eu tenho contato nos estágios, nas pesquisas, as minhas linhas de pesquisa, elas se direcionam para as pessoas com deficiência física. Eu estudo bastante a coisa da tecnologia assistiva, a temática da tecnologia assistiva, então é o público que está mais próximo aí das minhas linhas de pesquisa. Confesso que, em relação a estudantes com deficiência física, a gente tem eu tenho um conhecimento menor quando a gente fala de educação, né? Então, a palestra que eu vim falar para vocês é mais em termos de algumas orientações, alguns cuidados que a gente pode prestar atenção e também se questionar um tanto, né, do porquê não temos estudantes com deficiência física ou tantos estudantes quanto era esperado ter aqui no CCS. Acho que a questão da nossa geografia, da nossa localização, da disposição do campus, eu discuto isso bastante com os estudantes aqui na TO, de que esses fatores, não só esses, mas num primeiro baque aí dos estudantes que chegam aqui, eles se deparam com muitas barreiras, principalmente arquitetônicas. Então, a minha fala hoje é mais nesse sentido da gente olhar um pouco no nosso entorno e entender quais são os motivos da gente ter poucos estudantes com deficiência física e com mobilidade reduzida e do quanto a gente poderia melhorar nesse quesito. Se vocês quiserem me interrompendo também, fica à vontade, tá? A ideia é que a gente possa construindo coisas aqui. Acho que fechou seu áudio. Isso. Apertei no lugar errado. Desculpa. Eu gosto de começar sempre falando da pessoa com deficiência física pelo ponto de vista da CIF. Até perguntei para a Dani ontem, né, se vocês têm alguma aproximação. Sei que o pessoal da Físio tem uma aproximação grande com a CIF. Aproximação não, né? Na verdade, o currículo de vocês da Físio, ele é bastante focado na CIF, mas eu não sei muito dos outros currículos, se vocês têm noção ou estudos, né, que se foquem mais na CIF.
mas de uma forma geral, a CIF. Oi, Andréia, quer falar? Mariana, não, para falar fonoaudiologia, atualmente nada. No currículo que está em construção, de acordo com o que provavelmente virá, aí sim vai entrar como um eixo transversal. Eu tive a oportunidade saiu, fui publicado no final do ano passado, um capítulo sobre CIF e formação, currículo, construção de currículo. Que legal. Autoria minha e de outros colegas. Um grande desafio, vocês já estão na frente, vocês estão na prática, gente. Vou falar que a fonoaudiologia está na teoria, o curso. E a nutrição não avançou nada nesse aspecto, é tudo novo para mim, uma área até interessante, né, para a gente levar para as discussões, porque eu também sou membro do NDE, e nós estamos aí nessa fase de mudança de currículo, vai ser bem bacana. Acho que a Dani quer acrescentar. Como a Mari comentou, né, a fisioterapia a gente trabalha já há um tempo, né, utilizando em diversas disciplinas a classificação, né, da CIF, e a gente também está no processo, né, de alteração no currículo também, a gente pretende fazer por competências e habilidades, mas mesmo continuar vinculando a questão da CIF, né. Então, a Mari comentou, acho que no próprio CREFITO, né, Mari, há um incentivo tanto para físico quanto para TO para a utilização da CIF. Acho que a CIF ela é bastante revolucionária, né? Boa tarde. Bastante revolucionária quando a gente vai falar de entender as pessoas, né? A saúde, as pessoas e a funcionalidade das pessoas de uma forma geral. Assim. Então, o que a gente tem de mais conhecido, né? É a CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, que ela ajuda muito, acho que ela diz muita coisa, mas ela não se basta nela mesma. Então, a gente precisa de alguma outra classificação, que foi a CIF, que veio lá pelos anos 2000, depois de vários estudos e várias reformulações, para complementar a CID e a gente entender que só o diagnóstico, ele não vai nos dizer muita coisa sobre a pessoa, e sobre como ela está participando aí da sociedade. Então, peraí que eu estou trabalhando, faz tempo que eu não dou aula de online, eu estou perdida, gente, desculpa. A carinha da CIF, né, essa estrutura aí que eu estou pondo no slide. Então, a gente tem as doenças, elas têm um papel nessa organização, mas elas não têm nenhuma posição hierárquica e nem acontece, né, de forma unilateral e nem uma posição mais importante. Então, a condição de saúde, ela é um aspecto desta pessoa e que vai ter algumas intercorrências, mas não só isso, né? A forma como a gente tem a estrutura e as funções do organismo da pessoa, a atividade que ela exerce, ou as atividades que ela precisa exercer, a forma de participação nessas atividades, os fatores ambientais e os fatores pessoais, todos eles têm papel igual, né? Tem peso igual nessa organização. Então, a questão das setas bidirecionais vai nos dizer do quanto a gente tem relações que elas vão e voltam. Então, não demonstra hierarquia de forma alguma. E aí, então, a questão da CIF é a gente entender de que forma que a pessoa, tendo aí a condição de saúde dela, as características dela, as alterações em estrutura e função do corpo, como que ela consegue ter uma maior participação nas atividades que são importantes, levando em consideração também fatores do ambiente, né, e fatores dela mesma, assim, fatores pessoais. Acho que a ideia não é a gente ficar falando muito da CIF aqui, mas eu gosto de trazer ela porque meu conceito de pensar a deficiência, pensar as dificuldades que essas pessoas podem ter no ambiente onde elas estão circulando, ela é muito bem explicada pela CIF. Então, de uma forma bem resumida, né, a CIF ela é uma classificação da saúde, dos aspectos que estão relacionados à saúde, então ela não vai falar só de doença ou só de saúde num conceito de ausência de doença, né, ela vai pensar num conceito mais amplo de saúde, que é o que a gente tem utilizado aí nas últimas décadas, que tem a ver com bem-estar físico, biopsicossocial. Ela não é uma classificação que vai falar das pessoas com deficiência, mas de todas as pessoas, então a gente pode entender que características diferentes das pessoas vão ser influenciadas
pelo ambiente onde a gente está, pelas pessoas com que a gente tem contato, pelas formas de trânsito aí nesse ambiente. Ela se propõe a descrever uma situação de uma pessoa, né, dentro de uma gama de domínios, e ela tem sido bastante utilizada em diversos setores, não só o da saúde, mas de seguros, de previdência social, de trabalho, de educação, de economia, porque a proposta é a gente pensar a pessoa no ambiente, e não uma pessoa com uma doença X, e que é essa doença, na verdade, que vai levar a gente a caracterizar uma determinada pessoa. Então, Pode falar, Andréia. Não, porque eu acho fantástico a CIF, e você falou de uma forma tão direta, muito bom, e só para não perder o momento, desculpa se eu te atropelar isso, e no seu próxima fala, é que é o maior desafio nosso na inclusão. É o maior Não desafio. é o diagnóstico do aluno. Se a gente conseguir trabalhar com a funcionalidade, com a capacidade dele, acabou. Exato, e levar em consideração as características dele que vão talvez diferenciar de outros, mas não necessariamente tem um diagnóstico, né, associado. O conceito da CIF, ele é fantástico e realmente, assim, muda muito todo o curso, muda muito a abordagem, e a fisioterapia é a área que tem mais estudos, como eu precisei estudar, é a área que tem maior domínio mesmo, porque vocês já estão na prática também com a CIF, a partir da CIF, de uma forma estruturada e há muitos anos, né? Vocês foram, de certa forma, pioneiros, assim. Sim. E aí, é só porque esse gancho aí da reflexão diante das dificuldades impostas, né, no desenvolvimento do aluno com alguma necessidade diferenciada, o foco tem que ser a funcionalidade e a capacidade, né? Exatamente, e de como a gente pode proporcionar uma maior funcionalidade, né? Porque aqui pela CIF, assim, quando a questão principal, ela está também em fatores ambientais, e aí isso influencia não só o ambiente físico, né, que a gente considera, se tem ruas, se tem calçadas, se tem luz, se não tem luz, mas também as pessoas que estão dentro desse ambiente. Então, de que forma que a gente, modificando fatores ambientais, pode, inclusive, diminuir a deficiência, né, das pessoas, no sentido de não que a gente vai eliminar a doença ou o diagnóstico, mas diminuir a incapacidade dela de estar nesse ambiente. A ideia é a gente sair de um modelo que é médico-centrado, né, puramente do diagnóstico da CID, e a gente ir para um modelo social mesmo de pensar a incapacidade e a funcionalidade. Te cortei, Andréia, desculpa. Não, eu agradeci a reflexão, porque a gente vai, né, estamos aqui discutindo a inclusão. Nós tivemos uma aluna na fonoaudiologia que formou no último semestre, ela tinha grandes dificuldades, grandes assim, ela andava, mas ela precisava de uma acessibilidade diferenciada, a Gabriele que formou. Sim, conheci. Nós tivemos muitas dificuldades, assim, de realmente fazer tudo funcionar, porque por vários momentos a gente tinha uma sala no semestre que era a sala de acessibilidade boa dentro de todo o campus. Uhum. Então, desta forma, as disciplinas dessa aluna tinham de estar nessa sala. Isso. E aí, se viesse mais um aluno, não sei se a gente ia ter espaço físico adequado para dar boa condição de locomoção. Nesse sentido, assim, também que cria o nosso alerta, né? A discussão da acessibilidade arquitetônica aqui no CCS é uma coisa que eu falo para os estudantes desde o primeiro período até o último, assim, a gente vem... essa calçada nova que começou a ser construída aqui embaixo, eu falei, gente, demorou 10 anos eu estar nessa UFES para essa calçada começar a ser construída, mas cada vez que chove ela para. Mas é difícil, não só para os estudantes, mas é um centro de ciência da saúde, onde tem hospital universitário, onde a gente tem a clínica escola, e aí os aprendizados dos estudantes se fazem também pelas pessoas que frequentam esses espaços, né, que a gente chama de pacientes. E aí o quanto que eles também já sofrem muito por conseguir, quando não conseguem chegar aqui aos nossos serviços. A deficiência, então, lá no conceito da CIF, ela é considerada como um problema na função, na estrutura do corpo, né, como um desvio significativo ou uma perda
em relação a um padrão aí de esperado. Ela pode ser temporária, permanente, progressiva, regressiva, estável, então vai depender da condição de saúde ou da alteração dessa função ou estrutura no corpo. Entre essas alterações, em estruturas, a gente pode ter alterações, quando a gente fala de deficiência física, né, ou motora, alterações do sistema nervoso, central ou periférico, dos sistemas cardiovascular, imunológico ou respiratório, relacionados ao movimento, à pele ou outras estruturas, e aí as funções dessas estruturas também podem estar alteradas. Já quando a gente fala da pessoa com deficiência, né, dessa terminologia, desse conceito na CIF, a classificação vai dizer que é aquela pessoa que vai ter um impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que em interação com uma ou mais barreiras pode obstruir a sua participação na sociedade. Então, o conceito de pessoa com deficiência da CIF, ela não é do diagnóstico. Ela vai dizer que, sim, dependendo da interação como essa pessoa tem no seu ambiente, ela vai ser considerada uma pessoa com deficiência ou não. Então, eu sempre brinco nas aulas que eu faço. A primeira coisa quando eu dou as aulas com os estudantes sobre essa temática é eu perguntar se eles acham que eles têm alguma deficiência. E como que eles entendem ser uma pessoa com deficiência. E aí a gente vai discutindo toda a aula para entender, então, o que é uma pessoa com deficiência lá no final do curso, da aula mesmo do dia, né? Então, se a pessoa é deficiente, ela tem uma deficiência, ela é considerada pessoa com deficiência, quando a sua participação está comprometida por conta de barreiras do ambiente, significa que se a gente diminui as barreiras do ambiente, a gente também pode diminuir, né, as dificuldades que essa pessoa vai ter. Já a mobilidade reduzida, a pessoa com mobilidade reduzida é aquela que, por algum motivo qualquer, né, tem uma dificuldade de movimentação permanente ou temporária que vai gerar uma efetiva redução da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção. Isso envolve pessoas idosas com algum problema de mobilidade, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo ou pessoas obesas. Então, quando a gente fala de mobilidade reduzida, a gente tem um público que é maior aqui, que circula pelo campus. Às vezes, a pessoa com deficiência motora, que tem alguma alteração física e é estudante, né? Vai ser menos, mas a mobilidade reduzida ela é muito mais frequente. Então, a gente tem um público aqui que precisa de uma certa atenção em algumas questões das nossas dinâmicas aqui do CCS. Coloquei esse slide aqui só para a gente lembrar e ressaltar que, apesar do pictograma da pessoa com deficiência ser um cadeirante, não é sempre essa a condição de saúde das pessoas que têm deficiência física. Isso pode ser alguém que quebrou um pé, que está com o pé engessado, alguém que é de fato cadeirante, um idoso que precisa de algum meio auxiliar de locomoção, como a gente já falou, né, as gestantes, lactantes, pessoas com carrinho de bebê, pode ter uma condição de saúde que ela não é tão visível, porque ela não carrega nenhum dispositivo que fique aparente. Às vezes um tremor secundário, um tremor involuntário, uma condição de saúde em que a pessoa, às vezes, ela própria consegue esconder, porque tem muitas pessoas que escondem, né, as suas próprias condições. A gente só precisa ficar atento, porque a gente vem brigando com a coisa de que o diagnóstico não é tudo, mas em muitos lugares a pessoa só tem algum direito se ela apresenta um papel com o tal do diagnóstico, com o tal da sigla da CID. Então, a gente precisa sempre se atentar para lembrar que a deficiência, ela não é sempre visível. Então, como que a gente pensa aí nas diferentes características das pessoas? A acessibilidade, então, é um termo bastante utilizado, e vai dizer da possibilidade de condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia nos diversos espaços, mobiliários, equipamentos, tecnologias, por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, quando a gente fala de acessibilidade, ele é um termo muito direcionado para esse grupo, né, para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. E é interessante a gente pensar que ele envolve
não só o espaço físico fixo, né? Então, a gente está falando aqui da universidade, da UFES. Então, se a gente tem sala de aula que é acessível, que às vezes não tem, esse mobiliário que a pessoa vai utilizar para assistir às aulas, ele é adaptado ou consegue considerar diferentes corpos aí, mas, para além disso, a gente precisa pensar também como as pessoas chegam ou não chegam na universidade. Como é que é a calçada, que transporte ela utiliza, se ela consegue sair da casa dela, se a calçada da casa dela está adaptada, está adequada. É claro que a gente, como docente da UFES, não vai se envolver com isso, não diretamente, não individualmente. Mas tudo isso vai interferir se a pessoa chega ou não na nossa aula, né, ou se ela continua aí de um semestre para o outro no nosso curso. Existem diferentes normas aqui da BNT no Brasil sobre a acessibilidade da pessoa com deficiência. Quando a gente fala de edificações, de mobiliários, existe uma norma específica que é a NBR 9050. Então, ela vai dar uma projeção mais geral, né, de espaços de portas, de inclinação de rampa, de tamanhos de salas, de espaços de banheiro para poder fazer as manobras, se for uma pessoa cadeirante que vai utilizar, de sinalização de rua, de placas, piso tátil. Então, a 9050, ela é a principal norma, a BNT, utilizada quando a gente fala de acessibilidade. Mas existem muitas outras, assim, que vão falar de questões mais específicas. Tem 9050 específica para plataformas elevatórias e elevadores, para usos de escada, então, para transporte. Então, a legislação, ela já embasa bastante coisa, né, que não surge nada do zero, assim. Então, a gente já tem muita legislação e muitas normas que possibilitam, que facilitam a gente pensar numa acessibilidade maior aí. É claro que a ABNT, né, as normas da ABNT, elas são feitas para um padrão também, considerando corpos diferentes, né, de graduações diferentes aí, mas é importante a gente também pensar que se tem um público que é muito específico, que vai acessar algum serviço ou uma determinada aula, a gente precisa pensar também nas condições individuais aí do público-alvo que vai acessar esses espaços. Um outro conceito bastante utilizado é o do desenho universal. Então, se a gente fala que a acessibilidade, ela é um conceito que tem mais relação, né, o que está diretamente relacionado com as pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida, o desenho universal, ele fala de concepção de espaços, de objetos, de produtos que vão atender pessoas de corpos diferentes, simultaneamente, sejam pessoas que são consideradas pessoas com deficiência ou não, que tenham medidas diferentes antropométricas, que tenham diferentes condições sensoriais, que elas possam estar no ambiente e usar desse ambiente de forma autônoma, segura e confortável. Então, o desenho universal, ele vem pensar em espaços, em concepção de espaços e produtos que qualquer pessoa pode utilizar, né? Tenha ela as características que tiverem. Então, só em termos de exemplos, o que a gente consideraria questões mais relativas ao desenho universal seriam, por exemplo, as portas automáticas de shopping. Elas beneficiam todas as pessoas, não só as pessoas com deficiência. Se a gente vai no supermercado, está carregando um monte de compras, se a gente tivesse portas automáticas aqui, os estudantes carregando livros, ou uma criança de colo, uma mãe ou um pai com uma criança de colo, portas automáticas com sensores, elas beneficiam todas as pessoas que passam por aquelas portas. Tesouras que não são definidas para canhotos ou destros, né? Elas podem ser utilizadas por qualquer pessoa. Então, as tesouras, por exemplo, a maioria que a gente encontra nas papelarias, elas são utilizadas por pessoas destras. Quando canhotos vão utilizar as tesouras que a gente utiliza normalmente, a gente que eu digo, pessoas destras, né? Tem uma dificuldade muito grande. A gente dá aula de órteses na TO, e aí, quando a gente tem um estudante que é canhoto, e a gente nem está falando de uma deficiência física que é incapacitante no sentido dela não estar conseguindo realizar as atividades, mas o uso
de uma tesoura que não é específica para canhotos, ela já tem mais dificuldades para cortar as placas de termoplástico para confeccionar as órteses. E tesouras de canhotos são muito caras, são mais caras, são mais difíceis de encontrar. Então, se a gente tem uma tesoura que possa ser confeccionada de um jeito que pessoas com usos diferentes, com dominâncias diferentes possam utilizar, também ela beneficia qualquer um que for lá e adquirir. Aqui embaixo a gente tem uma imagem, né, de uma escada associada a uma rampa, que também ela não é específica para um determinado público. As rampas beneficiam muitas pessoas. A gente gasta menos energia quando a gente sobe uma rampa. Mas, às vezes, tem gente que quer subir escada porque vai mais rápido. A gente também, apesar de gastar menos energia por conta da inclinação, gasta mais tempo por conta de todo o trajeto que precisa ser feito. Então, escadas misturadas com rampas, elas beneficiam também qualquer pessoa que precise se deslocar em alturas diferentes aí nos espaços. Já quando a gente for pensar em acessibilidade, as plataformas elevatórias de transportes públicos, elas só são utilizadas pelas pessoas cadeirantes ou com mobilidade reduzida que não conseguem subir as escadas. Os espaços reservados nas salas de teatro, de cinema, são alguns exemplos aí de modificações do ambiente que são exclusivas para as pessoas com deficiência. Quando a gente vai pensar na acessibilidade na educação, acho que o principal é a gente pensar na garantia desse direito à educação. A gente tem uma Constituição que diz que a educação é um direito de todo cidadão brasileiro. Mas como, então, garantir esse direito? E aí, como possibilitar não só o ingresso dos estudantes nas universidades, nas escolas públicas, né, de qualquer nível de ensino, mas também a permanência. Então, a gente tem uma política de cotas que possibilita o ingresso facilitado aí nas universidades. Mas e a permanência desses estudantes? Como que ela é pensada? Como que ela está sendo analisada no sentido da gente garantir que essas pessoas que entraram terminem os seus cursos e possam ingressar no mercado de trabalho, de fato, com a profissão que eles escolheram ou que querem experimentar. Mas o que a gente tem mais visto é uma grande evasão desses estudantes. Não só os com deficiência física ou motora, mas as pessoas que fogem de um padrão aí de aprendizagem, de acompanhamento, né, dos cursos, a evasão tem sido grande. Então, essa estudante da Fono, ela, infelizmente, ainda é uma das exceções, que chegam até o final de um curso, porque eu vi ela pelo campus, uma dificuldade grande mesmo de deslocamento entre os espaços, porque a gente não tem pisos planos, né, de forma quase em lugar nenhum, assim, aqui, para a gente poder transitar. Então, imagina alguém que tem uma mobilidade mais comprometida, e aí sobe dessa escada, pisos com pedregulho, ou sem estar plano de alguma forma. Então, esses aspectos, eles vão se somando, e aí aumentando a evasão desses estudantes. Quando a gente vai pensar lá nos fatores ambientais da CIF, a gente tem as barreiras e os facilitadores. E as barreiras, então, são consideradas aqueles aspectos que vão limitar a participação da pessoa com deficiência no ambiente onde ela deseja estar, e os facilitadores são aqueles que vão facilitar. Então, qualquer entrave, obstáculo, atitude, né, comportamentos aí que limitem ou que impeçam a participação, a gente chama de barreiras. E aí essas barreiras podem ser tanto arquitetônicas ou urbanísticas, então as calçadas, as faltas de rampas, escadas que não têm um padrão de espelho e de altura, os edifícios, as salas, né, tudo isso a gente considera como barreira urbanística e arquitetônica quando não permite a participação. As barreiras nos transportes, aí nos sistemas e meios de transportes, na comunicação e na informação, então, como é a expressão das pessoas, o recebimento de mensagens, a troca de informações,
as barreiras tecnológicas, que hoje em dia a gente não tem mais como fugir de pensar em como que a tecnologia ela está inserida na nossa rotina, e isso pode ser uma barreira para algumas pessoas. E acho que principalmente, né, gosto de destacar as barreiras atitudinais. Eu costumo dizer que aqui é a primeira barreira, porque se a gente já consegue eliminar as barreiras atitudinais, eliminar todas as outras, ou grande parte das outras, ela é muito mais fácil, porque essas outras barreiras só existem porque em algum momento as atitudes não foram inclusivas, elas foram excludentes aí. Então, nas barreiras atitudinais, a gente considera qualquer atitude ou comportamento que vai impedir, prejudicar a participação social da pessoa com deficiência, em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. E aí, quando a gente fala de barreiras atitudinais, uma terminologia que tem sido cada vez mais utilizada é a do capacitismo. Ela tem aparecido mais aí nas mídias, nos estudos. Então, o capacitismo é esse preconceito que é dirigido diretamente às pessoas com deficiência. E o preconceito, ele pode se demonstrar de diversas formas, né? Então, não é só uma coisa de você excluir porque você não quer enxergar aquela pessoa, você falar mal dela, você xingar e tratar mal. Mas alguns outros comportamentos também são considerados capacitismo quando a gente, por exemplo, trata com dó ou com pena, uma pessoa que tem alguma dificuldade diferente da nossa, quando a gente também supervaloriza, né, e diz que, nossa, que exemplo de superação você ter conseguido chegar aqui, porque nesse sentido da superação, isso é muito comum, mas nesse sentido da gente sempre julgar como uma superação, parece que aquela pessoa, ela teve muita força de vontade para chegar onde ela está, e todas as outras pessoas que não chegaram, não tiveram essa mesma força de vontade, não tiveram essa mesma energia, ou esse mesmo esforço para estar aqui. Então, a gente não quer eliminar, claro, né, a força de vontade, o esforço que ela fez, mas tem toda uma questão que quando a gente falar da superação, a gente só supervaloriza este comportamento de uma determinada pessoa e tira a responsabilidade das instituições, dos governos, das direções, de também fazer o seu papel no sentido de proporcionar que outras pessoas possam estar também. Então, não é só superação. Superação não significa que ela saiu voando e chegou aqui, mas ela teve que enfrentar outras barreiras no meio do caminho. E aí, se a gente só supervaloriza um comportamento de poucos, parece também que é pouca gente que se esforça e que tem vontade de chegar aqui, por exemplo, na universidade. A falta de acessibilidade, ela se configura aí nas barreiras atitudinais, quando nem se pensa sobre a modificação de ambientes, sobre ambientes que sejam mais inclusivos, ou quando não se conversa também com as pessoas com deficiência. Então, quando mas quando se ignora, ou você conversa, você pergunta mais para um cuidador e não se dirige às pessoas com deficiência, como se elas não tivessem forma de se comunicar ou dizer, né, do que querem, do que desejam, possam exercer a sua autonomia. E aí, no ambiente acadêmico, né, a gente vê frequentemente aí barreiras atitudinais quando esse estudante com deficiência, ele precisa superar sozinho as suas limitações. Então, as aulas não são planejadas, como a Andrea citou, no sentido de elas serem melhor localizadas aí para evitar um acidente ou um esforço maior, um gasto energético maior, e aí ele que se vire, porque ele está aqui, então ele tem que se virar para chegar lá. Então, frequentemente, os estudantes, eles precisam enfrentar sozinhos aí essas dificuldades para que possam terminar os cursos ou terminar a disciplina. E uma grande barreira atitudinal que a gente vê é em relação aos docentes, né? Infelizmente. Então, o comportamento, as ações mais inclusivas, elas não estão colocadas como uma forma coletiva de se lidar com os estudantes, mas ela varia muito de professor para professor, ou de técnico para técnico, né? De servidor para servidor.
não é uma ação também que envolve frequentemente, tá, gente? Não estou dizendo que é uma coisa só daqui, ou só da UFES, ou só nossa do CCS. Mas o ensino, assim como a gente não aprendeu a ser professor, a gente aprende na raça, porque não existe formação específica para isso, a questão de a gente lidar com pessoas com deficiência não é histórico, né, na nossa sociedade. A gente vem de processos históricos em que as pessoas com deficiência eram escondidas, excluídas, ficavam trancadas em casa ou nas instituições, e nas últimas décadas aí é que elas vêm conseguindo estar mais nos ambientes, né, comuns. Demorou muito. Então, a formação, de uma forma geral, da população, ela não é inclusiva. Ela é uma visão de que, nossa, mas o que essa pessoa está fazendo aqui? Assim, o que ela vai fazer no shopping, por exemplo? Por que está dirigindo um carro? Então, é sempre do estranhamento, do questionamento. E aí, a formação do docente, ele vai na mesma direção. E aí, o que acontece? Que muitas vezes as ações inclusivas, elas são muito individualizadas. Cada um faz do seu jeito, do jeito que aprendeu, que entendeu que era o melhor, em relação às experiências que teve durante a vida ou em contato com outras pessoas, né? Não existe uma preparação e um investimento na preparação desses estudantes para lidar com estudantes desses docentes para lidar com estudantes com características diferentes. Aí eu gosto sempre de trazer, né, essa figurinha aí do paradigma da inclusão, porque mas muitas vezes diz que está se fazendo inclusão, mas o máximo que se chega às vezes, na integração. O paradigma da educação vem muito mais da educação básica, mas a gente pode transpor também aqui para a educação superior, né, se a gente está, de fato, conseguindo fazer a inclusão desses estudantes, na participação deles em todos os espaços, ou se a gente promove uma certa integração e o resto eles que deem conta, que se virem para conseguir atingir. Então, a nomenclatura, ela é parecida, mas o resultado, ele é muito diferente. A gente precisa refletir se, de fato, é a inclusão que a gente está conseguindo fazer. Aí eu chego numa parte, então, daqui da fala, que a gente vai pensar, então, o que a gente faz, né? Como é que a gente age com os estudantes com deficiência física? Uma primeira orientação, e a orientação mais geral que eu acho que a gente precisa seguir, é perguntar para esses estudantes. Existe o lema da ONU sobre as pessoas com deficiência é nada sobre nós sem nós, ou nada sobre as pessoas com deficiência sem as pessoas com deficiência. Então, não adianta docentes ou técnicos que não tenham deficiência imaginar ou inventar a roda sobre o que as pessoas, os estudantes com deficiência precisam ou não precisam. Eles vão poder dizer melhor qual que é a necessidade, qual que é a demanda, qual que é a modificação da metodologia, e eles não se sentem envergonhados de serem perguntados sobre isso. Muito pelo contrário, né? Se sentem incluídos a ponto de poder discutir sobre isso e poder dizer aí, pensar numa melhor conversa, numa reflexão dos docentes, inclusive. Então, a gente pode sempre solicitar auxílio para eles, para pensar as modificações das nossas metodologias de aula, nas nossas dinâmicas de aula, estratégias de avaliação, porque eles vão poder, para chegar na universidade, passaram por todo o sistema educacional básico. Então, que estratégias também foram desenvolvendo ao longo do percurso aí acadêmico para conseguir chegar à universidade. É sempre importante pensar que, apesar de eu estar falando das pessoas com deficiência física, frequentemente pode ter uma deficiência cognitiva associada, ou uma alteração comportamental, ou uma dificuldade na comunicação falada, e aí, então, de que forma que também a gente lembra dessas características quando nos deparamos com os estudantes com deficiência física. Acho que fora da sala de aula, antes da gente chegar, de fato, na sala de aula, fora dela, é importante considerar
alguns aspectos como trajetos para chegar nessa sala de aula, se é um trajeto que tem uma calçada plana, que tem um corrimão, um guarda-corpo, ela tem uma segurança, oferece uma segurança para essas pessoas, ou são rotas mais meio complicadas, para chegar na determinada sala tem que passar por um espaço, um canteiro com grama, que, né, com desnível, está chovendo, tem coberta, os espaços de convivência desses estudantes também, porque a gente sempre reforça, né, a universidade pública, ela não é reflexo do ensino médio, ela é um espaço de convivência também, de experiências, de vivências diversas. Então, existem espaços de convivência que são acessíveis, que abarcam todas as pessoas. Como é que são os banheiros, o acesso a bebedouros, as bibliotecas ou outros espaços da universidade, salas de aula, teatros, o refeitório. Então, não adianta a gente pensar numa sala muito boa, uma sala de aula muito boa, mas se chegar nesse espaço, ou mesmo chegar na universidade, transitar pela universidade, é muito complexo. E aí, durante as aulas, acho que é importante pensar, né? Onde está essa sala, esse laboratório, como é que faz para acessar? Tem escada, tem degrau, tem elevador ou rampa, se for necessário. O terreno, ele é plano, ou ele é esburacado, é com pedra, é com grama, o calçamento, iluminação, a proximidade de banheiros e bebedouros. Porque às vezes a gente tem uma sala maravilhosa, que é no térreo, que é mais acessível, mas ela fica longe do banheiro e longe do bebedouro. E aí, será que facilitamos ou dificultamos? Estacionamento, se esse estudante ele chega com o próprio carro ou chega com um carro de aplicativo, mas que precisa estar próximo. Quando nos cursos do C7, a gente faz muita visita nas instituições, em locais fora. Como que são esses locais de práticas, de visitas, que meios de transporte os estudantes vão precisar acessar para chegar lá, a localização, num morro, no meio numa área, né, que a gente vai precisar transpor muitos obstáculos, como é que é esse acesso, a visitação em si, né, o estudante vai conseguir ver todos os espaços que está programado, a estrutura de mobiliários das salas de aula, as bancadas de laboratórios, que altura que essas bancadas estão, é possível ter bancadas menores, mais baixas, para um estudante que é cadeirante, ou que tem nanismo, ou que precisa ficar sentado num banco mais baixo, numa cadeira, como são as carteiras, as cadeiras, as mesas, os bancos das nossas salas de aula. Também, se precisa de uma vestimenta específica, é fácil de usar, de trocar essa vestimenta, de colocar e despir. A gente vem de uma fase aí da Covid de uso muito grande dos capotes, das toucas, do propé, da luva. Então, como que a pessoa também vai como que, não que precisa eliminar, porque a gente está falando também de segurança, de EPI, mas como facilitar também a paramentação e desparamentação sem riscos de segurança, para a segurança, né, para a saúde desse estudante, o tempo para essa paramentação e desparamentação, ele tem que ser considerado num estudante que vai lidar com pacientes, então, como é que não dá para colocar todos os atendimentos um seguidinho do outro, se precisar fazer todo esse procedimento de paramentação e desparamentação, os objetos e equipamentos que vão ser manuseados, então, que tamanho que eles têm, a temperatura, ela vai influenciar no uso, que materiais são utilizados, são materiais de uso coletivo, de uso individual, exigem habilidade bimanual. Então, às vezes a gente pode ter um estudante que tem uma monoparesia, que não consegue controlar tanto o movimento de uma das mãos, e aí pensar se, por exemplo, a gente precisa que ele use aquele equipamento, ou se ele saber utilizar e orientar alguém para o uso, é o suficiente para atingir o objetivo daquela disciplina ou daquela aula. A gente já teve uma aluna na terapia ocupacional que tinha Parkinson,
E aí, nas aulas de avaliação de goniometria, né, com o uso de goniômetro para avaliação de amplitude articular, a gente sempre pensava na adaptação. Então, eu precisava que ela me dissesse que ela sabia utilizar, como é que eu posiciono o equipamento, como é que eu faço todo o uso do equipamento, mas ela em si não precisava utilizar. Então, como que a gente adapta o uso de equipamentos? Aulas teóricas que têm a projeção de slides ou escreve na lousa, considerar o tempo para essas pessoas poderem copiar, analisar, fazer os registros, anotações, ou poder proporcionar antes ou depois da aula, né, o material didático, seja os slides, uma gravação, ou um roteiro da aula, para que a pessoa não precise ter tanta velocidade na escrita, se isso for uma questão para ela. E nas avaliações também, adaptações das avaliações para além do tradicional, né, que é uma prova escrita. Então, que outras formas de adaptação das avaliações, elas podem ser realizadas nas disciplinas para que os estudantes possam ser, de fato, avaliados pelo que eles aprenderam e não pela forma como essa avaliação ela é feita. Outras questões para a gente pensar, né? O material didático que é utilizado, existe no formato virtual ou só tem o livro físico que é lá na biblioteca, lá em cima no CCS? E aí a biblioteca, faz tempo que eu não vou lá, mas eu não sei como é que ela está como é que está a disposição das estantes. A última vez que eu fui, mal eu conseguia passar entre uma estante e outra, porque elas, como o espaço era pequeno, junta muito uma estante na outra para poder caber mais estantes e mais livros. E aí, só que com isso, pessoas com corpos diferentes, maiores, têm mais dificuldade de transitar ali. Um dos corredores tinha uma pilastra bem no meio, então, ou você dava o contorno para chegar no outro extremo da estante, do corredor, ou passava por um vãozinho muito estreito. Então, como que a gente pensa também a disponibilização do material didático para as nossas aulas? É possível encaminhar com uma antecedência o material de apoio, se for um material que vai ser utilizado mais em sala de aula? Outras questões, a movimentação do professor dentro da sala de aula. Então, às vezes, a gente anda muito pela sala, mas alguns estudantes têm menos mobilidade, por exemplo, de tronco, de pescoço, e aí fazer movimentações para acompanhar esse professor pode ser mais difícil. Movimentações que são necessárias dos estudantes, aulas que são mais dinâmicas, então eles precisam ir mudando de angulação para assistir uma aula prática, por exemplo. Formas de comunicação com esse estudante, às vezes a comunicação verbal dele vai ser diferente ou com mais dificuldade, então ele se comunica com a prancha de comunicação, com outras formas mais gestual, então isso também precisa ser adaptado. E aí, chegando um pouco na minha área, né, a gente fala muito da tecnologia assistiva. Eu tô correndo, tá, gente? Não vou ultrapassar muito tempo, não. Eu estudo muito a área da tecnologia assistiva, que é essa área de conhecimento para a gente pensar metodologias, projetos, recursos, estratégias, produtos que vão proporcionar uma maior funcionalidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, né, visando com que elas tenham uma maior autonomia, maior independência, maior qualidade de vida e uma inclusão social de fato nos espaços onde elas desejam estar. A tecnologia assistiva é uma área de conhecimento no Brasil e ela, portanto, está dentro da CIF, está dentro dos fatores ambientais da CIF. Então, ela pode colaborar para que seja um facilitador para as pessoas com deficiência poderem ter um melhor desempenho aí nas ações que são necessárias. Então, é importante a gente pensar que a área de tecnologia assistiva, por envolver projetos, produtos e objetos, dispositivos, a gente pode pensar em adaptações no ambiente e adaptações específicas para a pessoa. Isso tem que ser de forma concomitante, para que a gente também não tenha uma discrepância grande e ela possa também exercer a sua independência em ambientes diversos, em locais diversos, né, facilitando aí também o seu aprendizado nas salas. O
que os estudos apontam é que esses recursos, eles têm que estar disponíveis nos vários ambientes da instituição. Então, não adianta ter uma cadeira de rodas, mas que fica localizada só num determinado espaço. Por exemplo, na clínica escola, a gente tem umas cadeiras de rodas que ficam na recepção. Mas, para a pessoa chegar até a clínica escola, ela teve que transpor todas as barreiras arquitetônicas da porta da UFES até chegar aqui. Então, se ele vem de ônibus, né, ele consegue andar, por exemplo, mas uma distância grande é muito cansativo. Então, ele pegou o ônibus lá na porta da casa dele, subiu, conseguiu vir até aqui, só que quando ele chega ali no ponto de ônibus, próximo dali, não tem nenhum meio, nenhum equipamento que auxilie a mobilidade dele para ele chegar até, por exemplo, a clínica escola. Então, o ideal seria que a gente tivesse cadeiras de rodas, andadores, localizados em lugares estratégicos da UFES para poder facilitar o uso por essas pessoas, assim como cadeiras e carteiras adaptadas, recursos para comunicação alternativa, adequação de ambientes, né, que os ambientes todos pudessem ser mais adaptados, adaptação de atividades escolares, aí, de atividades acadêmicas, os equipamentos, os objetos e também o transporte. E aí eu trago, então, alguns exemplos, né, de recursos de tecnologia assistiva que podem estar mais relacionados com o ambiente ou com o uso individual das pessoas, em termos de, por exemplo, o uso de computadores com acionadores que facilitam a digitação, colmeias nos teclados, formas de digitação utilizando outras estruturas do corpo que não a mão, os dedos, a mão, mesas que se encaixam melhor aí nas cadeiras, até mais, Bárbara, que se encaixam melhor nas cadeiras de rodas, por exemplo, plano inclinado, porque não necessariamente as pessoas sempre conseguem utilizar o plano da mesa para escrever, para digitar, anotar, qualquer seja. Outro exemplo da colmeia, do teclado, para facilitar a digitação. Os tablets, né, que hoje em dia auxiliam muito no registro de informações e no manuseio aí para pesquisas na internet. Acionadores diversos de computador que substituem os mouses. As órteses e as próteses também são recursos de tecnologia assistiva que podem, que vão, no caso das próteses, substituir um membro ausente, ou no caso das órteses, posicionar melhor, reduzir dor, diminuir, aumentar a função. As pranchas de as pranchas de comunicação, né, que vão poder facilitar essa comunicação quando a comunicação verbal ela não é o principal meio das pessoas. Aí tem pranchas de comunicação que podem ser usadas no computador ou físicas, né, construídas especificamente para as pessoas. Os substituidores de preensão, então, seja para lápis, para pincel, para canetas, geralmente eles têm uma espessura muito fina, e aí nem todo mundo consegue fazer a preensão do lápis, da caneta, do pincel, com esse tipo de força necessária. Então, os substituidores de preensão ou os engrossadores, eles facilitam, porque o uso de força, nesse caso, ele é muito menor. Aqui mais alguns exemplos de substituidores, e aí confeccionados, né, com materiais mais simples, como canos de PVC, espumas, ou os que podem ser comprados de empresas que já estão investindo aí em alguns dispositivos. Só um exemplo, né, dos nossos projetos que a gente tem aqui na terapia ocupacional, o Tato Comunidade, o Tato I3D, que são projetos de extensão que se destinam a confeccionar dispositivos de tecnologia assistiva para as pessoas com deficiência, de uma forma geral. Aqui eu coloquei um pouco mais os relacionados à escrita, mas a gente confecciona dispositivos, né, a depender da demanda da pessoa, seja para alimentação, para vestuário, para escrita mesmo, para usos específicos nas suas casas ou nos espaços aonde elas frequentam. E aí, acho que para fechar, né, da gente pensar que a inclusão, no ensino superior, principalmente,
ela não é uma questão individual, não é uma questão que é só das pessoas com deficiência ou só de núcleos específicos, só de grupos específicos. Ela precisa ser uma discussão coletiva, porque se não for coletiva, a gente não vai ter inclusão de fato. Se a gente não fizer uma discussão que envolva todos os setores da universidade, a gente sempre vai ficar com espaços ou bolhas mais acessíveis, mas que, de uma forma geral, a gente não faz a inclusão, a gente faz a integração em alguns espaços. Então, lembrar também que, apesar de as pessoas, os estudantes com deficiência física, a gente lembrar mais das barreiras arquitetônicas, não são só essas barreiras que eles enfrentam, né? Então, a discussão precisa vir do quanto as barreiras atitudinais, elas influenciam muito o envolvimento dos estudantes, a participação deles nas disciplinas e a permanência deles na universidade. Então, a gente precisa brigar mesmo para que para que a gente elimine as barreiras atitudinais, né? E isso se faz com capacitação, com treinamento, com discussão, com maiores incentivos para a gente poder pensar e discutir também formas de eliminação dessas barreiras atitudinais e das barreiras físicas, né, mais concretas que a gente tem aí nos nossos espaços. Algumas referências. Obrigada, gente. Passei um tiquinho do tempo. Não, passou não. Mariana, muito obrigada. Deixa eu só me posicionar, porque eu acho que eu estou aqui atrás da luz, vai atrapalhar. A luz está atrás de mim, desculpa. Mariana, em nome do NAD, gostaria de agradecer, foi muito boa a sua apresentação. Acho que depois dessas palestras, né, que a gente está escutando, eu acho que eu tenho uma frase agora na ponta da língua que me faltava muito, que é: em que posso te ajudar? Recentemente eu fiz uma viagem e no ônibus foi eu acho que é portador de nanismo que a gente fala agora, e enfim... Pessoa com nanismo, a gente fala. Pessoa com nanismo. Porque portador não dá para portar o nanismo, né? Mas eu viajando, um rapaz sentou atrás de mim e eu observei que entrou um senhor junto com ele e tal. E eu estava tentando entender em que o senhor estava ajudando ele, né? E aí depois eu comecei a conversar com ele e eu sem graça de perguntar em que eu podia ajudar, porque eu percebi que o senhor entrou até o banco por algum motivo e eu muito distraída não tinha entendido. E aí assim passou um tempo, eu percebi que ele precisava era de alguém para carregar, posicionar a mala, porque ele não conseguia, né, levantar. Então, eu acho que teria me evitado esse constrangimento de ficar perdida, né, se eu tivesse usado o que eu posso te ajudar. A gente fica com vergonha, fica às vezes constrangido, né? E quando, no início da sua apresentação, uma coisa que eu achei interessante, que eu fiquei refletindo muito, é que há uns 18 anos atrás, eu fiz minha primeira capacitação para ser avaliadora do INEP. Opa, é porque essa é a apresentação, desculpa. E quase 18 anos atrás, o rapaz que estava no grupo fazendo dinâmicas comigo, ele era cadeirante. E ele pegou e ele estava dizendo uma coisa que eu achei que eu nunca mais esqueci na minha vida. Ele falou assim: às vezes me incomoda, isso foi uma opinião pessoal, até teve uma hora que você falou assim: tem que perguntar para a pessoa o que ela, né, que é preciso para ela. E ele falou assim: olha, o que mais me incomoda é quando eu vou para estudar e tem uma sala específica para mim. Eu não tenho direito a ir até a sala de um amigo, eu não tenho direito de ir na sala de uma namorada, eu não posso circular no campus, porque as pessoas se adequam a mim. E eu percebi isso em alguns lugares que eu trabalhei, né? Na hora que tem como é que chama? A pessoa com a necessidade,
A instituição às vezes não está preparada e prepara uma sala, né? E isso me marcou muito da falta do incômodo que aquilo causava. Então, eu acho, mas o porquê de eu ter contado esse caso é que isso tem 18 anos, isso foi uma capacitação do INEP, do IMEC, falando que era obrigatório toda instituição ter essa acessibilidade, né? Como que é tão teórico, eu acho que é falta de apoio a causas minoritárias, né? As nossas menores pontuações aqui das avaliações do MEC no CCS é por conta de acessibilidade. Os nossos cursos, eles não recebem nota máxima por conta de acessibilidade. Mesmo Isso porque é muito grave. A direção fica num prédio que não tem elevador. Não tem elevador, pois é, para você chegar naquele prédio. Exatamente, tem que encontrar o acesso. Então, na TO, no currículo anterior, a gente tinha uma disciplina que era de acessibilidade. E aí, uma das atividades dos estudantes era sair pelo campus fotografando tudo, né? E analisando, assim, por que a gente tem o que está errado. E eles falaram, professora, mas aí é mais fácil falar o que está certo. Porque Exatamente. o que está errado é muita coisa, né? Então, quando a gente começa a discutir, a gente não tem estudantes com deficiência no CCS, não tem porque eles não chegam. Não é porque eles não se interessam pelos cursos da saúde, é porque não conseguem chegar ou ficar. A gente tem, muitos alunos chegam até, mas eles chegam e se deparam com todas as dificuldades que tem. Aí um dia tem uma aula lá no Elefante Branco, aí tem que almoçar e voltar lá para cima. Não volta, gente, né? Ou não come o dia inteiro. Então, tem muitas barreiras que a gente precisa transpor aqui. Foi um grande... Dani, eu não levantei a mão. Não, pode falar, André, pode falar. Não, porque nós, como eu disse, né, no início, nós passamos por isso no curso da fonoaudiologia e realmente, assim, o nosso campus é totalmente despreparado. A nossa aluna, ela era muito preparada e amparada e com uma condição, assim, e que de verdade eu sempre pedi auxílio a ela. Ela foi me orientando de trabalho de conclusão de curso, ficou comigo no laboratório. E, assim, às vezes a gente pensa na acessibilidade, como bem Mariana colocou, mas a questão da logística, que quando ela chegou na minha disciplina teórica, pela primeira vez, eu parei, eu falei, eu estou nessa sala, porque aí ela só estudou ali praticamente no básico 1, tinha umas salas boas. Eu falei, gente, quanto tempo ela demora? O meu intervalo de 15 minutos não vai ser possível mais. E aí, na hora, eu parei, quanto tempo de intervalo? Aí eu falei, gente, quanto tempo de intervalo vocês fazem? Porque ela já estava na turma, já tinha um tempo, eu não era dos primeiros períodos. Professora, tanto tempo. Eu falei, ok, então está combinado tanto tempo. E o mais interessante é que eu passei a fazer essa pergunta, em vez de colocar o meu 15 minutos, para todas as turmas seguintes e para todas as outras turmas. Quanto tempo vocês precisam? Porque nem tudo está na frente, né? Nem tudo está na condição. Então, assim, quando a gente fala de acessibilidade, que a gente fala de facilitador aí do processo, é muita coisa. Quando passa, e aí, claro, eu fui tudo na vivência, construindo, mas teve momento que eu falei, nossa, você está no laboratório aqui comigo, porque ela ficou no laboratório, pesquisa, eu esqueci de te perguntar, o banheiro aqui é tranquilo do núcleo? Ela, não é sim, porque sabe aquele momento que eu falo, nossa, vai dar 3 horas que a gente está aqui, eu já fui ao banheiro e ela não foi? Fora o desespero de ver ela subindo aquela escada. Porque, sim, ela teve aula no Elefante Branco e o RU é aqui embaixo. Então, assim, desespero que eu tentava conter e assim, falando da minha vivência. Porque, realmente, gente, é absurdo a nossa acessibilidade do CCS. É absurda a falta, né? Andréia, frequentemente eu via a Gabi descendo aquela escadinha da frente da cantina. Eu via também.
a primeira vez, e aquele corrimão, ele não é fixo. Você Não. apoia nele, ele balança, assim, eu falei, meu Deus do céu, não tem um guarda-corpo, esse negócio vai cair, porque ia cair com qualquer um. E só tem de um lado, do outro lado é um buraco. Eu falei, meu Deus. E aí, Mariana, eu dentro da minha aflição inicial, eu identifiquei as amigas, mas eu não consegui ter uma condição de integrá-la. Eu chamei as amigas e falei assim, vocês sabem como que a gente anda com a pessoa com dificuldade numa escada? Então, para descer, você vai na frente. Para subir, você vai atrás. Quando ela subir, você vai atrás. Vocês estão ficando do lado e talvez é até melhor você ficar do lado do corrimão e ela apoiar em você, porque aquele corrimão... Eu fiz essa conversa, Mariana, mas eu não fiz com ela. Eu conversei com as alunas e falei assim, vocês já pararam? Fiz assim, vocês já pararam? Já refletiram? Porque eu vejo, infelizmente, não tem como tirar essa escada do meio do caminho dentro do dia, que é o curso. E aí as alunas, professora, subir, descer, a gente fica com medo do corrimão também. Eu falei, então seja você o corrimão, porque sempre ela conseguiu, ela sempre, como eu disse, diferenciada de relações, de fazer amizade, então ela teve um suporte bacana assim da turma, mas são muitas dificuldades mesmo que o CCS tem de acessibilidade. E sim, eu era da CPAC do CCS, então participei da avaliação da TO e tudo, e a gente falava assim, a gente fazer cara de paisagem para os avaliadores do MEC, porque como que a gente vai falar? Então a gente falava que ia ser, não, vamos falar que vai ser feito, isso vai ser, mas era... É complicado. Não, a gente já não contava com essa pontuação. Assim, a pontuação no resto. E nós da comissão a gente ficava, será? Tá no projeto? Aí mostrava o projeto da Clínica Escola. Falou, não, isso é do prédio lá, mas aqui essa. E para chegar nessa Clínica Escola, o tanto então, que a gente já atolou nessa chuva aqui embaixo. Sim. Aí só para fechar mesmo a minha fala no sentido que realmente é um grande desafio nosso do CCS de incluir alunos com dificuldade de mobilidade. Sim. E eu ia só complementar, Mari, porque recentemente nós tivemos acesso à listagem do CCS, que traz as deficiências ou condições especiais dos estudantes, e eu vi que a deficiência física é a que está em maior número. Tem vários estudantes de odonto, de enfermagem, da própria fisioterapia. E aí, pegando o gancho aí que vocês estão falando, a nossa estrutura, ela é um dificultador imenso, né, para esses estudantes se manterem até o final do curso. Como você teve essa participação lá no NAUFES, né, acho que foi um evento, você ficou sabendo de algumas iniciativas nesse sentido de melhorar essa questão da acessibilidade aqui dentro da universidade? Gente, ou não? esse dia da minha palestra foi junto com a arquiteta da UFES. Muito legal. E ela traz muitas ações, mas ela, coitada, ela é sozinha, ela é uma arquiteta para a UFES toda, inclusive para algumas ações dos outros campos fora daqui da região metropolitana, então São Mateus e Alegre. Ela é a chefe, né? Mas ela é muito pouca, assim, ela não dá conta. E acaba que as ações são muito direcionadas para Goiabeiras. Então, Maruípe, como sempre, a gente não tem placa, né? Começa nesse ponto. Então, as pessoas não sabem que é UFES, assim, que isso existe. Então, a acessibilidade, ela já começa no visual, assim. A gente não tem cara de UFES, porque não tem uma identidade. Então, né, eu cheguei a falar, falei, olha, em Maruípe, ainda que em Goiabeiras, por maiores dificuldades que tenha, que eu sei que tem, ainda tem uma plano, né? Plano, tem aquele, como chama? Aquela passarela, que ela é coberta na maior parte do campus, então você atravessa o campus inteiro pela passarela, as salas, tem muitos prédios lá que são sem elevadores e que eles estavam fazendo as adaptações com plataformas elevatórias. Falei, mas nossa, o desafio grande da UFES é Maruípe. É Maruípe. Alegre também. Alegre é em cima do morro. Mas, né, se a gente pensar aqui na
na região metropolitana, o campus do CCS, ele é muito desorganizado no sentido geográfico, assim. Então, a gente tem também um morro grande para chegar na biblioteca, no CCS, na UCAM. Então, a briga tem sido sempre essa, assim, de que a gente precisa falar mais sobre isso e brigar mais, junto, inclusive, com a gestão central, né, com reitoria, assim, porque o Maruípe é sempre negligenciado em relação a Goiabeiras. E aí a gente tem que se virar, né? Igual a Andrea relatou aí, que foi a experiência dela. Na nutrição, não me lembro, desde que eu estou na UFES, de ter recebido algum aluno com alguma deficiência física ou mobilidade reduzida. Não sei se, talvez alguém, né, que já teve alguma fratura, mas eu não estou me lembrando. Só que realmente é muito complicado, né? É coletivo, como você colocou, e eu acho bem importante esses momentos que nós estamos tendo aqui no NAD, porque ouvir você trazer tudo isso, né, com certeza já nos prepara para quando a gente tiver esse tipo de situação, né, tiver que atender esse aluno, a gente já pensar e, como a Cíntia falou, né, perguntar o que eu posso te ajudar, né? Como a Andrea também disse, a questão do tempo de intervalo. Eu dou aula ali naquela sala 2 do RU, lá não tem banheiro próximo, né? E aí eu também faço esse exercício de ter uma noção de quanto tempo os alunos vão conseguir usar o banheiro, tomar uma água, o bebedouro tem, mas enfim, né? Ali é uma sala mais remota e o acesso é difícil. Então, a gente tem que ter esse diálogo. Tanto você quanto a Liliane, que veio na reunião passada falando sobre o transtorno do espectro autista, reforçaram essa questão da comunicação, da gente estar sempre atenta à demanda do outro e ouvir do outro, né? O que para ele se aplica, o que atende a demanda dele, para que a gente possa tentar dar o nosso máximo para se ajustar. Mas algumas coisas uma prática inclusiva que exclui a voz dele, né? Então, ela não vai ser inclusiva. Porque às vezes a pessoa também nem precisa de ajuda. Às vezes ela já está tão acostumada que ela já está adaptada, né? Já criou ali dispositivos de lidar. Isso. Eu acho que o Ricardo também quer participar da discussão. Ricardo? Olá, pessoal. Boa tarde. Obrigado, Mariana. Ótima palestra. A minha dúvida é mais uma dúvida ética. Assim. A gente tem um aluno que ele entrou na universidade e sofreu um acidente ao longo do curso, logo nos primeiros períodos. E aí ele está com uma mobilidade reduzida, tanto em membro superior quanto inferior. E o curso de odontologia é um curso basicamente onde você necessita de uma grande habilidade motora. E eu tenho uma dificuldade muito grande em como conversar e orientar esse aluno. Eu acho que aí todo mundo pode até me ajudar nessa conversa. Porque eu percebo que ele vai ter não sei nem se é dificuldade a palavra, mas talvez até uma impossibilidade mesmo de segurar uma caneta de autorrotação, que é uma caneta que tem, né, uma velocidade muito alta, e ele não tem essa destreza motora mais. Como é que eu chego para conversar com esse aluno e como é que eu falo isso para ele, né? Eu sinto que às vezes eu posso invadir um pouco do espaço dele. Eu não sei nem às vezes como falar isso com vocês, né? Até difícil usar as palavras corretas, né? Porque pode parecer que eu estou querendo desestimular o aluno, de falar que ele não consegue. Não, fique tranquilo, né? Ricardo. Mas seria basicamente isso. Acho que você é professor dele na disciplina, é isso? Sim, sim. Eu acho que é isso, assim, chamar ele para uma conversa e falar, olha, a disciplina, você já tem noção como é que é um pouco essa disciplina, o que ela exige, e quando a gente, né, e aí ver o que ele também está pensando. Às vezes ele mesmo já tá tentando matutar lá como que ele vai se adaptar antes, né, de você oferecer alguma ajuda. Acho que uma coisa importante é a gente sempre pensar qual que é o objetivo daquela disciplina. É ele, de fato, usar o equipamento ou ele saber como usa e poder orientar alguém que possa utilizar, por exemplo. Ou, enfim, existe uma possibilidade de adaptação do equipamento? Acho que a gente pode ir pensando em várias coisas, e a gente pode pensar junto, inclusive, com a TO, para pensar em adaptações do espaço, dos equipamentos, da dinâmica ali, do movimento que ele precisa fazer. A gente pode conversando, Ricardo, mas acho que é isso, acho que eu sei quem é, acho que eu já vi ele aqui, acho que ele faz fisioterapia, se eu não me engano, também, aqui na Clínica Escola.
E acho que, né, perguntar, ver o que ele tem também de ideia. Muitas vezes, às vezes ele entrou no odonto com um objetivo, sofreu esse acidente e ele mesmo já está pensando em outras áreas, assim, sei lá, vai para pesquisa, vai para uma área mais teórica, né? Eu tive uma colega na TO que ela teve PBO, paralisia braquial obstétrica, durante o nascimento. Então, um braço dela, ela não tinha muito controle. Ela chegou até a fazer especialização comigo de confecção de órteses, ela sabe, ela tem a parte teórica toda, mas ela tem a ideia, né, tem a noção de que confeccionar a órtese sozinha, para ela é muito difícil. Mas ela foi até o final da pós-graduação, assim, entendeu que ela sabe qual que é a teoria, sabe como encaminhar o paciente, sabe avaliar o paciente se ele tem ou não necessidade de uma órtese. E aí, quando ele de fato precisa fazer, ela encaminha para um colega que faça o equipamento, mas ele já vai bem avaliado. Então, a depender da característica dele, né, e da adaptação que ele ou que o ambiente proporciona, eles também vão se direcionando para determinadas áreas aí de trabalho ou de pesquisa. Isso até daria, sabe, Mariana, assim, na odonto a gente tem várias áreas onde ele poderia fazer, né, outros tipos de trabalho. O problema é que ele, para se formar, ele tem que apresentar disciplinas, exatamente. Né? Na disciplina de início, não, eu consegui adaptar, né? Ele tem dificuldade de escrita, então eu coloco algum monitor do lado dele para poder fazer a escrita, né? Então eu consigo adaptar algumas coisas na disciplina. Às vezes uma prova oral, ou ele grava e depois te envia. Comigo é tranquilo, né? Porque eu estou na anatomia, então a gente consegue adaptar isso, né? Mas a minha preocupação é assim, de vê-lo fazer essas disciplinas do básico, e quando chegar numa disciplina um pouco mais avançada, a gente não ter condição de adaptar, né, um equipamento ou um instrumental para que ele consiga fazer um procedimento com o paciente. E aí eu não tenho ainda, assim, ferramentas de como chegar para ter essa conversa. Eu não tenho formação, né, para ter essa conversa com o aluno, né? Podemos te ajudar, tá? Eu sei que essa conversa ela não é simples, né? Ainda mais quando a gente é inédito, assim, é muito novo para a gente. Existe um receio de falar besteira, de ofender de algum jeito, né? Assim, não de propósito. Eu fiz a minha pós-graduação, meu doutorado na engenharia. E aí, na engenharia, assim, na biotecnologia, mas com um grupo da engenharia elétrica. E toda vez que a gente tinha testes com as pessoas com deficiência, eles ficavam assim, mas você vai comigo, né? Você vai estar dando... Aí eu falei, não precisa. Um determinado teste que era do equipamento. Não, mas e se eu falar alguma coisa? Eu falei, gente, mas você vai falar o quê? Que você vai mandar um cara embora? Você vai xingar ele? É só você falar como você fala com todo mundo. Mas sempre existe um receio. Acho que a gente pode fazer parceria, sim, Ricardo, de pensar, né, formas de conversar. Geralmente, eu sou da coordenação do curso aqui na TO. E aí eu sempre deixo aberta a possibilidade de eles virem conversar comigo a qualquer dificuldade que possam ter em disciplinas específicas, em aulas específicas, ou no curso como um todo, né? E aí com condições diferentes, seja com TEA, com alguma alteração cognitiva, saúde mental. Não que eu vá resolver tudo, mas eu ouço, entendo qual que é a demanda, e o que eu frequentemente falo para você, o que você acha que facilita? O que você tem de experiências que foram mais exitosas entendo que na odonto é um uso, cada vez eles vão usando equipamentos diferentes e maquinários novos, precisa de movimento preciso. A gente tem algum conhecimento ali da odonto, né? Do que vocês fazem de movimentos. Então, acho que pensar, né? Se de fato ele precisa atender determinado paciente e fazer o procedimento até o final. Se ele souber o que precisa fazer, isso já é o suficiente. Se ele está em atendimento junto com um colega, e aí discute o caso. Não, para esse caso, vai usar agora tal equipamento, fazer tal movimento ou tal procedimento, né, naquele dente, no outro, não sei o quê, e assim por diante. E aí, para isso, ele atingiu o objetivo da disciplina, ou ele, de fato, precisa usar o equipamento e mostrar para vocês se o movimento está sendo preciso ou não.
Isso eu não sei. Então, acho que é sempre conversar com os professores e qual que é o objetivo da disciplina. Qual que é o objetivo? Aí eu acho que seria mais o colegiado, sabe, Mariana? Porque às vezes a gente, como professor, não tem essa autonomia de falar, eu posso aprovar esse aluno, ele só me dizendo como faz o procedimento, sem fazer... acho que talvez tenha que envolver, inclusive, o NDE, para pensar em adaptações que sejam, né, que sejam consideradas aí adequadas e válidas para esse aprendizado. Uhum. Eu vou conversar direito com o aluno e aí eu vou procurar você para você poder me orientar melhor. Pode ser? Pode, com certeza. Eu estou de férias, mas a gente, no meu retorno, a gente pode conversar. Sim. Com certeza. Eu estou sempre disponível para esse tipo. E o legal, assim, que assim, eu já tive uma aluna que era deficiente visual, inclusive na TO, não aqui na UFES, mas na FAESA, e ela virou uma monitora depois de anatomia. Não, né? Eu conheço ela, é maravilhosa. Assim, Você conhece? A gente conhece todas as TOs do Espírito Santo. Ela foi minha aluna, e assim, ela no início, né, sempre ela foi muito para frente no sentido, né, eu consigo, a gente vai dar um jeito, e eu fiquei, na verdade, com muito medo, né, que foi a minha primeira aluna, né, que tinha algum tipo de deficiência, mas eu me surpreendi demais, e foi muito legal no sentido de que eu via que é algo desconhecido, a gente consegue adaptar, de fazer diferente. E para minha surpresa, ela, no início, né? Mas depois não, ela virou minha monitora, então ela ensinava os outros alunos que não tinham deficiência visual, né? E foram algumas pequenas adaptações que eu fiz no laboratório de anatomia e ela era fantástica, né? Ai, que incrível, então, assim, Ricardo, ela é fantástica mesmo. Dá para a gente fazer, dá para a gente adaptar, claro, chega uma hora que a gente tem alguns limites, mas eu acho que é questão da gente estudar, pedir ajuda, quem conhece mais do que a gente e tentar, né? Que sempre dá certo. E acho que a gente pensar que, assim, limites todo mundo tem. Né? A gente também eu tenho diversos, assim, da gente pensar até onde eu consigo ir em determinadas atividades, determinadas ações, que para algumas pessoas o limite fica mais subentendido no sentido de as pessoas acharem que sabem qual é o limite do outro. Então, ele não vai conseguir por causa disso, ou ela não vai conseguir por causa daquilo, mas a gente não sabe, porque a experiência que ela tem da vida dela também já foi de entender e de se modificar e de, né, pensar em formas alternativas de se fazer, que é o que a gente vai fazendo durante a vida inteira, assim. Eu sou muito baixinha, então eu também precisei me adaptando a muitas coisas. Não estou comparando, claro, né, não considero em muitos momentos que é uma deficiência, em alguns acho que até posso considerar, mas a gente vai se adaptando, se é muito alto, se é muito baixo, se enxerga, se não enxerga direito. Eu falo que sem óculos eu me viro, mas às vezes posso perder uns ônibus, posso tropeçar e nem ver onde que eu tropecei. Então, para algumas deficiências, já existem soluções para o coletivo. Então, óculos é uma coisa que é muito inovadora no sentido de que proporcionou que pessoas que têm alterações de visão pudessem estar mais, né, nesse mundo. Outras são muito específicas e aí nem vale a pena mercadologicamente no sentido de uma sociedade capitalista como a gente vive. Então, como então que a gente pode pensar, né, em espaços mais inclusivos? E acho que precisa também partir da comunicação. Acho que a coordenação do colegiado pode acessar esse estudante, né, e sentar com ele. Quando tenho os estudantes que vêm aqui comigo, e eles têm uma determinada dificuldade, eu sempre comunico os professores daquele semestre da disciplina. Esse semestre vocês vão estar com a fulana de tal, né? Ela tem determinados comportamentos, características, se puderem relevar em termos de atrasos ou de formas alternativas de pensar em avaliação, eu agradeço, a gente pode pensar junto, me coloco à disposição, a própria estudante já tem algumas alternativas, então a gente vai meio que eu vou preparando o meio de campo como coordenadora, e a gente vai conversando com os professores, com os estudantes, inclusive, para poder chegar mesmo nesse entendimento. E aí eu tenho trabalhado muito com essa coisa de qual que é o objetivo dessa disciplina. Então, o que o aluno precisa minimamente finalizar para poder ser aprovado nessa disciplina? Que habilidades, que competências, que conhecimentos ele precisa apresentar para ser aprovado nessa disciplina. Acho que quando a gente vai por aí,
a gente sai um pouco daquele quadradinho de pensar, não, eu fiz sempre desse jeito, então vai ser essa prova desse jeito, esse exercício, essa visita, nesse ritmo, nessa sequência, e aí quem chegou, chegou. Não, né, não que a gente pense especificamente dessa forma, mas às vezes quando a gente tem uma pessoa com característica diferente, a gente precisa rever, inclusive, se a nossa metodologia ela está atendendo aos objetivos da disciplina e ao perfil do egresso que a gente espera lá no final do curso. Então, podemos pensar juntos, sim, sempre. Acho que o objetivo é que a gente não tenha evasões por não inclusão dos estudantes. Né? Que eles abandonem o curso porque eles acharam uma coisa melhor na vida para fazer, mas que não que tenham sido excluídos desse espaço. Muito bom, Mari, sua participação aqui. Obrigada. Tudo que você traz, né? E essas trocas, né, gente? Acho que cada um trazendo a sua vivência, suas dificuldades, ajuda bastante aqui a gente a pensar e a ver. Por exemplo, a gente tem o departamento de terapia ocupacional que pode, de alguma forma, nos orientar, né, Mari, como conduzir algumas questões. Mariana mesmo falou que ela puder ajudar. E a gente vai lembrar disso, né? Eu adoro o tema, gente. Acho que eu gosto muito de discutir isso, gosto de discutir a inclusão de fato. Acho que a gente precisa expandir mesmo, né? Essas discussões para elas não ficarem restritas a grupos específicos. Assim. Então, tenho um contato bom com a Débora na UFES. Não consegui fazer nenhuma ação ainda mais específica com o na UFES, mas eu estou sempre por perto ali e o que a gente puder colaborar nessa discussão e em modificação mesmo dos espaços, das atitudes, podem contar comigo. E como o NAD ele tem como propósito o apoio ao docente, né? Acho que nada mais relevante do que a gente mesmo se apoiar aqui, né? Tem cursos com diferentes abordagens, diferentes formações, e aí, por exemplo, hoje você vem representando a TO, na outra reunião veio a Liliane representando a Fono. Dentro do próprio CCS a gente tem como se ajudar, e eu acho que esses encontros estão nos mostrando caminhos, né? Possíveis pessoas que podem aí nos dar suporte, não vão resolver, na maioria das vezes, né, 100% do problema, porque a gente viu que muitas questões esbarram em algo maior, mas pelo menos vão nos acolher e direcionar no que for possível, né? Sim. Acho que uma hora acontece, a gente precisa sempre lembrar desse assunto, né, dessa discussão. Sim. Eu falo que frequentemente, toda vez que tem mudança de gestão do CCS, e aí vem o pessoal fazer as campanhas, a primeira pergunta que eu falo, e a acessibilidade do espaço? E como é que vai ser para os pacientes chegarem na clínica e escola, os nossos alunos poderem acessar os espaços onde eles quiserem estar, né? Porque, ok, ter uma sala que é boa, mas se a ideia é ter mais estudantes, a gente tem que ter todas as salas boas, né? Para que a gente não tenha que ficar fazendo quebra-cabeça de naquele semestre muda a dinâmica para ter aquela sala disponível, mas a pessoa só chega naquela sala, só vai embora daquela sala, só conhece aquela sala do campus inteiro. Que perdas também ela tem de participação em outros espaços. Né, a gente fala de uma universidade pública que precisa proporcionar diversas experiências para esse estudante, mas aí ele só chega numa sala e vai embora daquela sala, muita perda de vivência. Eu acho que um problema nosso, crônico, é a falta de espaço de convivência. Nossa, muito! Isso assim, para mim, é uma das coisas que marca muito, né, essa falta. Limita o viver a universidade, né, na sua totalidade. E você trocar experiências com outros colegas. Essa semana, eu estou conversando com um aluno, reclamando disso, né, que só conhece o grupinho dele, porque não tem lugar aonde você se encontrar, né, a gente não tem infraestrutura. Gente, nós já são 3h40, né? Eu acho que a gente precisa encerrar.
Já aproveitamos muito. Foi muito bom, Mariana. Gostei muito pessoalmente e acredito que todo mundo aproveitou bastante também. Vai ficar disponível lá no canal do NAD. E alguém mais gostaria de fazer alguma colocação? Só agradecer mesmo a Mari pelas contribuições. Obrigada, Dani. Isso, parabenizar, que foi excelente a apresentação, muito proveitosa. Muito obrigada e venha mais vezes, Mariana. Foi muito bom, foi gostoso conversar um pouquinho. Muito bom. Eu vou interromper a gravação agora